Tem 13 pessoas. Não acabou ainda a aula do Bruno, não, do Ricardo. Ah, já acabou. Então tá bom, então vamos começar. Então hoje nós vamos ver Geografia 2. Geografia 2, capítulo 11. Capítulo 11, divisão regional, né, da América do Sul. Então nós já vimos América Central na última aula e agora vamos para a América do Sul. Temos então as Américas, né? América do Norte, Central e do Sul. Então nós vamos falar do nosso continente aqui, especificamente, né? Da América do Sul. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera lá, vamos lá. Isso, beleza. Então nós vamos começar o conteúdo aí de América do Sul. Então, a América do Sul é o nosso continente. Eu vou aqui apresentar, vou falando aí, né? E acompanhando aí o texto da apostila de vocês, né? Para vocês ir acompanhando aí também. Então, é a apostila 3, né? Está na apostila 3, né? Esse capítulo aí, 11. Página 139. Então, vamos lá. Então, a América do Sul, pessoal, ela é um continente, e é um continente que tem, assim, muitas diferenças entre os países, né? Nós temos, né, a decorrência aí das diferenças, né, entre os países. Nós temos países como os países que a gente chama das Guianas, né, na América das Guianas. Nós temos a América Andina, nós temos a América Platina, né? E então nós temos várias Américas, né, dentro da América do Sul, porque existe uma diferença muito grande entre os aspectos históricos, a paisagem, né? Aliás, os aspectos naturais, os aspectos econômicos. Então, a diferença entre os países da América do Sul é muito grande, né? Nós temos, então, uma diferença muito grande entre os 13 países da América do Sul, né? Então, é isso aí. Bom, aqui começa aqui, né, mostrando aqui o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, né? Que menos chove no planeta. Deserto mais seco do mundo. Tem algumas cidades aí do deserto do Atacama que faz 80, 100 anos que não chove. Então, é a região mais árida do mundo. E nós temos, então, na América do Sul, nós temos aí várias Américas, né? Então vamos lá começar aqui, ó, unidade e diversidade. Olha, existe alguns aspectos, algumas características comuns entre os países da América do Sul. Quais são esses aspectos comuns, essas características comuns? A dependência econômica, porque os países da América do Sul são subdesenvolvidos, não são desenvolvidos. São países em desenvolvimento, que estão em desenvolvimento ainda. Então, uma das características básicas dos países em desenvolvimento é a dependência econômica. Dependência de quem? Depende de quem? Os países pobres. Dos países desenvolvidos, os países ricos e desenvolvidos. Então, nós temos uma dependência econômica, principalmente em relação aos Estados Unidos, porque o país que exerce maior influência aqui na América do Sul
são os Estados Unidos, né? Tanto no México, como na América Central, como na América do Sul. Se eu somar o México, que está na América do Norte, a América Central e a América do Sul toda, nós temos aí um conjunto de países chamado América Latina, né? A América Latina, que é a região, a parte da América que não é desenvolvida, né? Então, e a grande área de influência dos Estados Unidos é a América Latina, e toda a América do Sul está na América Latina, né? Nós somos latino-americanos, sul-americanos e brasileiros, né? Então, nós estamos na América Latina e estamos especificamente na América do Sul, em termos, né, de posição geográfica. E aí, ó, nós temos então a dependência econômica, a gente depende da economia dos países ricos, nós dependemos de empréstimos que os países ricos dão aos países pobres, nós dependemos de tecnologia dos países ricos, né? A gente compra a tecnologia dos países ricos. Então, nós temos uma dependência financeira, tecnológica, com os países desenvolvidos. E, principalmente aqui na América do Sul, nós dependemos muito da economia americana. Então, ó, dependência econômica é um traço comum entre os países da América do Sul. Desigualdade social, porque todos os países da América do Sul são, assim, né, subdesenvolvidos. O Chile, Uruguai e Argentina são um pouco melhores, tá? Mas também são subdesenvolvidos. Então, tem desigualdade social muito grande aqui na América do Sul, em todos os países, e influência dos Estados Unidos, né? Em todos os países. Então, esses são os traços comuns, né? São as características comuns aí, que dá uma certa unidade à América do Sul. Todos têm dependência econômica, desigualdade social e influência dos Estados Unidos. Agora, o que difere os países da América do Sul uns dos outros? As características naturais, porque nós temos vários tipos de clima, vários tipos de biomas, né, de vegetações. Então, nós temos muita diferença, vários tipos de relevo, né? Você vê, tem países que são cortados pela Cordilheira dos Andes, os Andes, né? Cordilheira dos Andes, aquelas montanhas bem altas lá, vai de 3 a 7 mil metros, né? O Aconcagua tem quase 7 mil metros de altitude, perdão. Então, nós temos o relevo, a vegetação, o clima. Então, é bem diferente, diferencia bem os países da América do Sul. Outra coisa que é muito diferente aqui na América do Sul são as etnias, né? Os povos, né, que existem aqui na América do Sul. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma grande maioria aí são de pardos, né? A maioria são pardos. Nós temos também brancos, negros, né? Os pardos são os mestiços, né? Da mistura de etnias, branca, negra, indígena, né? Agora, se você for para a América do Sul, que fala espanhol, principalmente a América do Sul que fala espanhol, né? Principalmente aqui, ó, vocês estão vendo aqui em amarelo, essa é a América Andina, né? Que é cortada pela Cordilheira dos Andes. Na América Andina, pessoal, uma grande parte da população é indígena, tá? Então, em alguns países é a maioria, em outros chega próximo à metade, mas você tem uma grande quantidade de indígenas na população da América Andina, aqui na América do Sul, esses países que estão aqui em amarelo, tá? Então, olha, vocês se lembram, né, de imagens do Peru, da Bolívia, né? Olha a quantidade de indígenas que tem na Bolívia, no Peru, né? Na verdade, então nós temos uma diferença entre povos. Se você vir para o Brasil, você tem uma mistura, principalmente do branco com o negro, né? Os mulatos. O Paraguai é um país que não é da América Andina,
mas tem uma a grande maioria é indígena. Paraguai é um país muito indígena. Paraguai, Bolívia, Peru, tá? Agora, por exemplo, se você for para Colômbia e Venezuela, vai ter bastante mulatos. Aqui no Brasil também, brancos, mulatos, negros. E se você for para o Uruguai e para a Argentina, você vai perceber que tem bastante descendentes de europeus. A maioria é branca. Então, dependendo do país, você vai ter o predomínio de uma etnia, né? Então, você vê que coisa? Então, nós temos uma diferença aí na formação étnica, nós temos também diferenças culturais, por exemplo, o Brasil, ele fala português, né? Nós temos uma cultura muito diferente da cultura do restante da América do Sul, né? Aqui no Brasil, para começar, nós falamos uma língua diferente da maioria dos países da América do Sul, né? Outra coisa, nós sofremos influência cultural dos portugueses, africanos e depois dos imigrantes europeus. Enquanto que na América Andina, por exemplo, a grande influência cultural é indígena. Tá? Tem também a influência espanhola, mas a cultura indígena é muito forte na América Andina. Então, pessoal, se você for, por exemplo, para a Guiana inglesa, então lá o pessoal fala inglês, porque foi colonizado pela Inglaterra, né? O Suriname foi colonizado por holandeses, a Guiana Francesa foi colonizada pela França. Aliás, a Guiana Francesa, até hoje, ela é um território da França, tá, pessoal? A Guiana Francesa é como se fosse uma extensão do território francês. E essa extensão do território francês está aqui na América do Sul, né? Olha que interessante. Então, nós estamos aí, nós estamos aqui na América do Sul. Você vê a diversidade de povos, de línguas, né? Na verdade, de aspectos naturais, na verdade. E nós tivemos também uma diferença assim na formação histórica, né, cultural desses povos. Então, é bem diferente, são bem diferentes os países da América do Sul nesses quesitos aí, tá? Beleza? Tem até diferença no desenvolvimento econômico, né, na questão da produção econômica, de quanto que a economia produz de riquezas. Por exemplo, você tem o Brasil, que é o país mais rico da América Latina toda, né? Pega do México até América Central e América do Sul, o Brasil é o mais rico, é o país que mais gera dinheiro por ano, tá? Mais gera de riquezas, né? Por ano aqui na América Latina. Então, na América do Sul, o Brasil é o mais rico de todos, né? Pra você ter uma ideia, o estado de São Paulo, ele tem um produto interno bruto, né? Ele produz de renda por ano mais do que a Argentina. O estado de São Paulo tem uma economia igual da Argentina. Olha só. São Paulo tem uma economia do tamanho de um país mesmo, né? Então, você vê a força do Brasil aqui na América do Sul e a força econômica, né? E então nós temos aqui países assim com economias grandes que produzem bastante riqueza, como o Brasil, a Argentina, tá? E temos economias muito pobres, como a Bolívia e o Paraguai. Paraguai e Bolívia. Aí nós também temos diferenças no padrão social. Qual é o país que é melhor para se viver aqui na América do Sul? Que tem o melhor IDH. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é o melhor IDH da América do Sul, pessoal? Não é do Brasil. Apesar do Brasil ser o mais rico, que mais gera riquezas, dinheiro, bens e serviços, o Brasil ele é bom na economia, mas no social ele não é bom, não. A nossa sociedade é bem desigual, né? Temos desigualdade social, temos bastante injustiça aqui social. Mas
o melhor IDH da América do Sul é da Argentina. Então, melhor qualidade de vida fica na Argentina, depois Uruguai e Chile. Então, esses três aí têm qualidades de vida maravilhosas, assim, quase chegando perto a países de primeiro mundo. Mas ainda não, né? Países desenvolvidos, ainda não, mas está chegando lá. Então, Argentina, Uruguai, perdão. Argentina, Uruguai e Chile são os países com os melhores IDHs. E a Bolívia e o Paraguai são os países com os piores IDHs aí. Maravilha. Então, tá vendo, né? As coisas que são semelhantes e as coisas, né, que diferenciam os países da América do Sul. Maravilha. E aí, por conta dessas diferenças entre os países da América do Sul, nós temos aí, então, a divisão da América do Sul em várias regiões, em várias áreas, tá? Então, aí, ó, é possível definir as regiões aí segundo os fatores geográficos, né, de posição geográfica, históricos da história, como que se formou esses países, aspectos, fatores econômicos, né, como que é a economia desses países, e sociais, como é que é a sociedade desses países. E aí nós dividimos a América do Sul em 4 partes, tá? A América das Guianas, a América Andina, a América Platina e o Brasil. O Brasil tem olha o tamanho do Brasil em relação à América do Sul, né? Pega quase a metade. Então, o Brasil, cara, fez parte da América Portuguesa, só que a América Portuguesa, que é o Brasil, quando o Brasil se tornou independente, ele não foi dividido em vários países, né? Enquanto a América Espanhola aqui, ó, que vai da Venezuela até o sul da Argentina e Chile, a América Espanhola, quando conseguiu sua independência, ela foi fragmentada em vários países, né? Ela não conseguiu ter uma unidade. E o Brasil, a América Portuguesa teve, né? O Brasil não foi dividido em vários países. O Brasil ficou lá, intacto aí. A única região que o Brasil perdeu foi a província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, tá? Nós perdemos o Uruguai. Foi a única região que nós perdemos assim. Então, mas de resto, o Brasil não se dividiu em vários países, tá? Então é isso aí. Por isso que nós somos o 5º maior país do planeta, e então nós temos, né, uma área continental, é um país do tamanho de um continente, né? Por isso aí. Bom, vamos falar então da América do Sul, a parte das Guianas, né? Então você tem 3 países: a Guiana Francesa e o Suriname, né? Então tá aqui, ó. Aqui é a Guiana, aqui no meio é o Suriname e aqui é a Guiana Francesa. E cada um foi colonizado por um povo, né? Que eu já falei. Então, ó, a Guiana, que é a Guiana inglesa, foi colonizada pela Inglaterra e se tornou independente só em 1966. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando é que o Brasil foi independente? Em que ano? Em que ano aconteceu a independência do Brasil? O dia vocês sabem, né? Da independência do Brasil, né? Mas em que ano? Que dia que é o dia da independência? Será que eu estou falando? Estou falando. Ah, isso, 7 de setembro de 1822. Então vocês acertaram. Então o Brasil se tornou independente em 1822, começo do século XIX. Enquanto que a Guiana só foi se tornar independente na segunda metade do século XX. Então, muito depois, né? Então. E aí, a economia da Guiana inglesa, da Guiana, se baseia na agricultura, principalmente produção de açúcar, né?
através da cana-de-açúcar, produção de açúcar e extração mineral de bauxita. O que é bauxita? A bauxita é o minério que se extrai o alumínio, bauxita, alumínio. Então, você tem lá extração da bauxita, que vai para fazer alumínio. Então, a Guiana, percebam o seguinte, que a Guiana é um país pobre, viu? Porque ela produz açúcar e minério de alumínio. São os principais produtos, né, para sustentar a economia e a população lá da Guiana. Você vê, e esses produtos, eles são primários, são aqueles produtos do setor primário, que é o setor de exploração do solo e do subsolo, né? Então, são produtos sem muito valor, são produtos que não têm muito valor agregado, tecnologia agregada, são produtos praticamente assim, com pouco beneficiamento, né? Então, são produtos baratos. Então, por isso que o país continua pobre, porque os produtos são baratos, não é verdade? Então, é isso aí. Aí vamos falar, a Guiana Francesa é um território, então, ultramarino da França, né, desde 1946. Então, em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra, em 1945. Então, em 46, o Suriname, ele se tornou, então, uma área subordinada ao governo francês. É como se fosse uma parte da França, o Suriname, tá? Ok? E por isso até que o Suriname faz parte da União Europeia, porque a França faz parte da União Europeia, E o Suriname, que é um pedaço da França, também faz parte da União Europeia, tá? Mesmo localizando-se na América do Sul. Sua economia é baseada na exportação de madeira e pescado, que também, você vê, são produtos primários, produtos que não têm grande valor no mercado internacional. Madeira, né, pescado, não são grandes produtos muito importantes para a economia mundial e não tem um valor bom, né? O valor é baixo. E lá tem mineração também, principalmente garimpos de ouro. Muitos brasileiros atravessam a fronteira ilegalmente, tá? E vão para o meio da mata, porque ali é floresta amazônica, lá na Guiana Francesa, né? Você tem floresta amazônica na Guiana Francesa, no Suriname. E então, na Guiana Francesa, o pessoal atravessa ali para fazer garimpo, escondido no meio da mata, né? Então, mas é ilegal, tá? Beleza. Agora vamos falar do Suriname rapidamente. Suriname foi colônia da Holanda, colônia holandesa, né? Aí o pessoal sempre falou assim, né? Ah, professor, se o Brasil não fosse colonizado por Portugal e fosse colonizado pelos holandeses, pelos ingleses, a gente seria um país desenvolvido. Não, meu jovem. Você não viu o Haiti, que foi colonizado pela França, que é o país mais pobre da América, cara. Você não vê a Jamaica, que foi colonizado pela Inglaterra. Você não vê a Guiana, você não vê o Suriname. Eles são pobres, né? Por quê? Porque qualquer país europeu que colonizasse essa região aqui, que fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, né, na zona tropical da Terra, iria produzir artigos tropicais, tá? Especiarias, frutos, produtos tropicais, gêneros tropicais que não existiam na Europa, porque lá o clima é mais frio. Então, cara, a gente ia só complementar a economia da metrópole europeia. Então, não importa o país que poderia ter colonizado o Brasil, nós seríamos um país subdesenvolvido da mesma forma, tá? Lógico, poderia ter algumas diferenças, tudo bem, mas infelizmente aqui não foi colônia. Aqui nessa zona tropical aqui na América, nós não tivemos, né, colônias de povoamento, né? Só colônias de exploração. Nós fomos explorados.
Então, olha aí, o Suriname foi colônia holandesa e só conseguiu a independência da Holanda em 1975. Ó, não faz muito tempo atrás, hein? 1900, há 45 anos atrás. Não é muito tempo. Então, um país bem jovem, né? Tem só 45 anos. A sua população enfrenta problemas socioeconômicos, né? Principalmente após a suspensão da ajuda, né? Do auxílio da Holanda. A Holanda emprestava dinheiro, você tinha todo... comprava os produtos, principalmente os minérios do Suriname, principalmente a bauxita, né? Que é um alumínio. Mas agora que acabou o auxílio da Holanda, eles estão com problemas muito graves. E essas economias aí, Suriname, Guiana Francesa, Guiana, depende muito mesmo de agricultura, muitas vezes é cana-de-açúcar e, extração de madeira e extração de minério. É só isso, cara. E aí, no caso, é a bauxita também no Suriname, né? Maravilha. Então, na Guiana e no Suriname, você tem extração de bauxita. Maravilha. Na Guiana Francesa, exportação de madeira e pescado. Vamos falar da América Andina, que é essa parte aqui, ó. Né? Tem a Cordilheira dos Andes, que é aquela cadeia de montanhas que fica aqui na margem oeste da América do Sul, né? Então, esses países aqui têm montanhas bem altas. Não sei se vocês já foram para algum país aqui da América do Sul. Eu viajei para alguns. E quando você, por exemplo, fui de ônibus do Brasil até o Chile, e nós passamos aqui por essa região aqui, ó, da Cordilheira dos Andes, é a região mais alta, tá? Tem o Monte Aconcagua aqui próximo, 7.000 metros quase de altura, meu. Meu. As montanhas têm 5.000, 6.000 metros de altitude. Aqui na Bolívia um pouco menos, né? 4, 5.000, aqui também no Peru. Então, assim, a Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas muito alta, né? E aí esses países que são cortados pela Cordilheira dos Andes são chamados de... Essa região é chamada de América Andina. Olha aqui nesse perfil topográfico a altitude do relevo do Brasil em relação às montanhas da Cordilheira dos Andes. E isso aqui, ó, é a região da Bolívia. Não é tão... se você tiver lá entre Argentina e Chile, é mais alta ainda. Chega aqui, ó. Olha as nossas serras aqui do Brasil, ó. Serra do Mar, que é mais baixa, Serra da Mantiqueira um pouco mais alta. Aqui você tem a calha do Rio Paraná. Aqui você tem alguns planaltos aqui do Sudeste, do Sul. Aqui a planície do Pantanal, que é mais baixa ainda que isso, tá? Seria mais baixa. E aqui, cara, as montanhas dos Andes, da Cordilheira dos Andes. Olha a altitude, né? É absurda, não é verdade? Pessoal, então, e aí, olha que interessante, parte expressiva da população dos países da América Andina, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Chile, a maioria da população, aliás, maioria não, depende do país, né? Tem país que a maioria é indígena. Outros não é a maioria, mas tem um grande número de indígenas, 30%, 40%. Então, assim, tem muito indígena, né? Na América Andina, tá certo? Então, você tem essa população de origem indígena, muita desigualdade social, tá? E você tem bastante instabilidade política, grupos da população que é contra o governo, e na América Andina, você tem até grupos de guerrilheiros mesmo, grupo de pessoas que não são militares, que conseguem armas, compram armas, se armam
e tentam tomar o poder do governante, né? Então, isso existe aqui na América do Sul, principalmente na América Andina. No Brasil, não. Eu não vejo a possibilidade de uma parte da população brasileira se armar e ir até Brasília, tomar o poder lá, falar agora quem manda é a gente. Não, muito difícil. Tá? Na Argentina também muito difícil. Uruguai, eu acredito também que é difícil. Mas você tem muita instabilidade política na América Andina, tá? Ok? Você vê na Colômbia? Na Colômbia nós temos dois. Hoje não temos mais dois, é um só, mas nós tínhamos dois grupos guerrilheiros. Um são as Farc e outro é o ELN. Então, nós temos na Colômbia esses guerrilheiros lá. Então, vamos lá. Aí, esses países da América Andina, a economia deles é baseada na monocultura de exportação, né? Na agricultura que só produz um tipo de cultura para exportação. Tipo, é cana-de-açúcar, é açúcar, então a maioria das propriedades vão produzir cana-de-açúcar, é a monocultura, só produz isso. E essa produção é destinada à exportação, tá? Então é isso aí. Tendo praticamente um produto só na pauta de exportação. Esses países aí tiveram esse histórico aí, né, de ter um produto só exportação. A maioria é cana-de-açúcar, tá? Outros cacau, outros café, tá? Então, cacau, café, cana-de-açúcar são os produtos que foram mais exportados. Tem banana também, né? Aliás, os países da América Latina, a maioria, e da América do Sul, fora o Brasil, eles são chamados de republiquetas de banana. É republiquinha, né? República fraca, país fraco e de banana. Por quê? Porque só exporta banana, né? Exporta outras coisas também, mas a banana virou um símbolo aí, né? Porque a maioria exporta banana, né? Então são as republiquetas de banana. O Brasil é diferente. O Brasil tem uma economia que né, duas, três vezes maior, entre duas, três vezes maior que a Argentina, que é o segundo colocado. E nós temos economia, assim, 10 vezes maior do que vários países vizinhos. Então, a nossa economia é muito grande, tá? Nós somos muito fortes perto dos outros. Então, vamos lá, continuando aí. Além da monocultura, nesses países da América Andina, nós temos a extração mineral. Então, esses países dependem muito da exportação de alimentos, produtos agrícolas e exportação de minérios. É isso, tá? Esses países dependem disso. Tá? Até o Chile, que é um país assim, um pouco melhor do que os outros, vamos falar dele aqui, depende da produção da monocultura de uvas, framboesa, damasco, essas frutas de clima temperado. Então, tem produção de vinho, exportação de vinho, dessas frutas também, e exportação de cobre, por exemplo. É o maior produtor do mundo de cobre. Então, até o Chile, que é um país melhor do que os outros da América Andina, ele depende bastante da exportação para os países desenvolvidos, tá? Então, é isso aí. Bom, aí, pessoal, vocês estão vendo aqui uma foto, né, da mãe e filha bolivianas, por quê? Porque os bolivianos têm esses traços indígenas, né? É bem indígena mesmo o povo lá, tá? Outra coisa importante, né, da América Andina é a divisão política atual, né? De um lado, você tem três governos que são, assim, têm relações ruins com os Estados Unidos, são contra os Estados Unidos. A Venezuela, vocês sabem, né? Vocês já ouviram falar do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro, né? Do Rafael Cortés, né? Vocês já ouviram falar com certeza na Venezuela,
Então, do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro. Eles são contra os Estados Unidos. Da Bolívia, também tem lá o Evo Morales, que também é um presidente contra os Estados Unidos. Então, na América Andina, você tem governos que são contra os Estados Unidos, principalmente Venezuela e Bolívia, e tem governos que são a favor dos Estados Unidos. No caso, a Colômbia, muito favorecida pelos Estados Unidos, é bastante ajudada, recebe bastante ajuda. E o Chile também tem uma boa relação com os Estados Unidos. Você vê a diferença aí de ideologia política, porque a Venezuela, a Bolívia e o Equador têm uma ideologia mais de esquerda, enquanto que a Colômbia, mais de direita, né? O Chile também, de certa forma. Mas é isso aí. A Colômbia, ela recebe ajuda dos Estados Unidos para combater a produção de cocaína, né? Porque a Colômbia é o maior produtor de coca e de cocaína do planeta. Tá? 70% da cocaína consumida nos Estados Unidos sai da Colômbia. Então, os Estados Unidos, eles emprestam dinheiro, financiam também, dão dinheiro, oferecem soldados, né, helicópteros, né, armamentos para o governo colombiano combater o tráfico de drogas e a produção de cocaína na Colômbia. Então, recebe bastante ajuda, tá? Então, é isso aí. Falar um pouquinho do Chile. O Chile, cara, é um país, assim, diferenciado mesmo na América Andina. Por quê? Porque ele é o mais desenvolvido, né? Então, o IDH do Chile é bom, né? As condições de vida são melhores do que no restante da América Andina. O Chile, inclusive, então, ele deixou em 1976 a Comunidade Andina. Existia um bloco econômico chamado Comunidade Andina para redução de tarifa alfandegária, né, de imposto sobre os produtos importados. Ele deixou, né, com a ditadura do general Pinochet, lá no Chile, né, teve um golpe militar também lá no Chile, e aí o Chile acabou abandonando a Comunidade Andina, esse bloco econômico, tá? Então você vê a diferença do Chile para os outros países da Comunidade Andina. Eles não são parecidos, não são tão parecidos assim. E aí, a economia do Chile, depois do golpe militar que entrou o general Pinochet, a economia do Chile, ela hoje é muito aberta. O Chile abriu sua economia para o capital estrangeiro, para a livre concorrência de empresas estrangeiras, tá? Porque o Chile foi o primeiro país a adotar o neoliberalismo, né? Aquela teoria e política econômica, né, instalada no mundo inteiro, né, em vários países, a partir de 1970. Então, o primeiro país do mundo a implantar políticas neoliberais, o neoliberalismo, foi o Chile, e na ditadura do general Pinochet. E aí, o que fala o neoliberalismo? O que defende o neoliberalismo? Abertura de mercados, abertura econômica, livre concorrência, né? Então, e com isso, por exemplo, o Estado começou a investir menos no social, em saúde, educação, né? Mas hoje, atualmente, vocês viram, o ano passado, aqueles protestos lá no Chile foram bem violentos, bem, né, graves. Os chilenos protestaram com muita força contra o governo, contra essas políticas neoliberais, tá? E aí forçou o governo chileno a rever essas políticas neoliberais e fazer o governo gastar mais com a sociedade, mais com o social, mais com o povo, né? Então, você vê como é que
essas reformas neoliberais que foram implantadas no Chile não deram totalmente certo. Tá? A população lá protestou muito e conseguiram forçar o governo a rever essas políticas neoliberais aí, tá? Então é isso aí. Bom, estão vendo uma imagem aqui, né, de uma vinícola. O Chile é famoso por produzir vinhos, né? Então, os vinhos chilenos são vendidos no mundo inteiro, são muito bons. Então é isso aí. Vinhos, frutas de clima temperado, exportação de cobre, né, que é o maior produtor de cobre do mundo. Então é isso aí. Então, ó, a sua economia destaca-se então o setor vinícola, ou seja, de vinhos, produção de frutas, e pescados também, tá? Porque ali no litoral do Chile passa uma corrente marítima fria, que é a corrente de Humboldt, né? E essa corrente marítima fria, ela atrai os cardumes de peixes, então ali a pesca é muito boa. E essas correntes frias, elas atraem salmão, sardinha, essas espécies que são bastante comercializadas, né? Atum, então a pesca ali é muito boa no litoral chileno. É um dos países que mais produzem pescado no mundo, tá? Beleza. E o Chile que teve nas últimas décadas um crescimento econômico muito bom, a economia, lá a distribuição de renda é melhor, né? As pessoas, assim, uma boa parte da população já é de classe média, né? Então é um país melhor para se viver aqui na América do Sul e também especificamente na América Andina, né? É isso aí. Então, beleza, galera. Esse é o Chile, é um país bem diferente do restante da América Andina, porque o resto da América Andina tem população muito pobre mesmo, tá? E aí o Chile é um pouco melhor, né? Tá? Aí aqui está falando de integração energética, que é um assunto importante, né? Um tema importante, porque você precisa, né, abastecer o setor energético, né, com gás natural, com petróleo. Isso é interessante para as economias da América do Sul, principalmente para o Brasil, para a Argentina e para o Chile, que são os países assim com economias maiores. É interessante essa ligação, né, de fontes de energia. Por exemplo, você construir oleoduto, né, para trazer o petróleo, né, por exemplo, da Venezuela para o restante da América do Sul, ou o gás, né, que sai também da Venezuela, da Bolívia, também para o restante da América do Sul. Então, assim, Venezuela, Peru e Bolívia, né, que são ricos em gás natural. Então, tanto é que existe entre a Bolívia e o Brasil o gasoduto, né, que é uma tubulação que traz gás natural, traz esse gás lá da Bolívia até o Brasil. Aí chega, esse gasoduto chega até o Sudeste, até o Sul, tá? Está também aí, está tendo novas ligações para as cidades do Centro-Oeste, então é importante, né? Porque o gás é mais barato do que petróleo, do que outras fontes de energia, e então isso, né, barateia o custo de produção e é muito bom o gás, né, cara? E ele vem por gasoduto, fica barato o transporte também, né? Mais fácil transportar assim por tubo, né? Por tubulação, do que por, né, caminhões. Então fica bem mais caro transportar por caminhões. Mais fácil transportar assim por gasodutos, né? No caso também pode ser oleoduto, no caso do petróleo, né? Então é isso aí. Beleza? Então isso ia favorecer a economia, principalmente do Brasil, da Argentina e do Chile. Trazer o gás natural da Venezuela, Bolívia e Peru para o Brasil, para a Argentina e para o Chile, né? Isso aí. Bom, então beleza. Aí, vamos falar da América Latina. Por que América Latina?
Porque é a América que está na bacia platina, bacia hidrográfica do Rio da Prata, A bacia platina, né, do Rio da Plata ou Rio da Prata, ela tem 3 grandes bacias juntas, tá? A bacia platina, na bacia platina você tem a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. Então você tem 3 bacias hidrográficas, grandes, né? Grandes, 3 grandes bacias hidrográficas, a do Rio Paraná, a do Rio Paraguai e do Rio Uruguai, que formam a bacia do Rio da Prata, uma gigantesca bacia platina, né? Então é isso aí. E aí, oi? Você pode olhar rapidinho no chat? Tem uma mensagem da Débora. Maravilha. Vamos lá. Desculpa te atrapalhar. Tranquilo. Obrigado, viu? Moisés do Leandro vai. Isso. Depois que quando faltaram 5 minutos. Beleza, tranquilo. Beleza. Isso. Então tá bom. Então, ó, até meio-dia e 45, tá. Então vamos lá, continuando aqui, ó. Então a bacia platina, então você tem aí países, né, aqui mais ao sul da América do Sul, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, então são os países mais ao sul da América do Sul. Esses países aí da América Latina, eles, junto com o Brasil, né, junto ao Brasil aí, eles formam o chamado Mercosul, né? Que é aquele bloco econômico. Você já ouviu falar do Mercosul, com certeza, né? O Mercosul quer dizer Mercado Comum do Sul, né? É o Mercado Comum do Cone Sul, porque não parece um cone essa parte aqui, ó, na América do Sul, né? Parece, você pega aqui mais ou menos dessa linha aqui de Brasília para baixo, parece um funil, né? Um cone de cabeça para baixo. Então é o Mercado Comum do Sul ou do Cone Sul. Então os países do Cone Sul aqui, ó, tem Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então esses países fazem parte do Mercosul, né? Foram os fundadores do Mercosul, né? Hoje nós temos aí outros países que são membros associados e outros são observadores, mas é isso aí. A Venezuela fazia parte do Mercosul, agora está suspensa, mas nós vamos falar disso. Então, olha só, a Argentina, pessoal, apresenta, então, uma economia e um quadro social com números expressivos, né, para a realidade sul-americana, né? A economia da Argentina é até relativamente grande, né? A Argentina é um país que tem uma economia grande, apesar de que o estado de São Paulo já dá uma Argentina em economia, né, em produção de riquezas, mas a economia da Argentina é grande, e o IDH da Argentina, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é o melhor da América Latina toda, não só da América do Sul, de toda a América Latina. Então, a Argentina tem uma boa qualidade de vida. É claro que o padrão de vida dos argentinos, pessoal, já foi melhor. Uma grande parte dos argentinos eram classe média, tá? Mais da metade, tá? Então, eles tinham um padrão de vida alto. Mas aí nós tivemos várias crises econômicas na década de 90, na década de 2000, que prejudicaram a economia da Argentina, e hoje o padrão de vida não é tão alto mais, mas ainda a Argentina tem o melhor IDH da América Latina, tá certo? E a Argentina é o maior parceiro do Brasil aqui na América do Sul e América Latina. O maior parceiro do Brasil é a Argentina aqui na América Latina. Só para o Brasil, o maior parceiro dele são os Estados Unidos, depois China e depois Argentina, tá? São os maiores parceiros.
Vamos para ver um pouquinho do Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, né? Com 3 milhões de habitantes, a maioria desses 3 milhões vive na capital, que é Montevidéu. É um país, assim, muito interessante, porque ele é pequeno e não gera muita riqueza, porque a economia do Uruguai é baseada na criação de gado, produção de leite, né? Então é gado para corte, gado para leite. Então é um país assim que a economia é baseada na pecuária, e porque ali tem os pampas, né? Aquela vegetação natural boa, né? Para o gado pastar. É baseado na pecuária e como o país ele não é muito pequeno, não atrai muito investimento estrangeiro, o Uruguai é um paraíso fiscal. O que é isso? É uma região onde tem bancos, é um país onde os bancos eles recebem dinheiro e você, para investir nesses bancos, não precisa comprovar a origem da fonte, de onde você tirou esse dinheiro. Você não precisa comprovar nada. É só ir lá e depositar. Tá? Então, assim, tem muito dinheiro de contrabando, de tráfico de drogas, de corrupção política, né, desvio de verbas. Eles acabam depositando esse dinheiro no Uruguai, aqui na América do Sul, mas também tem outros paraísos fiscais que são, por exemplo, as Ilhas Bahamas, tem vários lugares, Ilhas Caimã, Suíça, né? O que fala? Pessoal, os políticos acabam desviando o dinheiro e mandam esse dinheiro tudo para a Suíça. Porque a Suíça é um paraíso fiscal lá. Você pode depositar o dinheiro sem comprovação de, de origem, tá? Você não precisa comprovar a origem do dinheiro e eles guardam seus dados com sigilo. É difícil uma investigação conseguir chegar até você saber de onde você tirou esse dinheiro, então é bem sigiloso. Então é uma boa, né, para o pessoal que desvia verbo aí. Você vê que coisa? Então, ó, por isso que o Uruguai, que é um paraíso fiscal, é chamado de Suíça das Américas, pelo padrão de vida, que é bom, que né, a Suíça lá na Europa só tem rico lá praticamente. Pelo padrão de vida e por ser um paraíso fiscal como a Suíça, né? Então nós somos aqui na América do Sul nós temos um paraíso fiscal, né? Com atividade bancária que você não precisa comprovar a origem do dinheiro. Ultimamente nós tivemos um presidente no Uruguai que é um grande assim, ele é famoso, né? Principalmente aí nessa questão dos direitos humanos, da igualdade social, que é o José Mujica, né? O Mujica, né? O Pepe Mujica. Ele foi um presidente bastante importante para melhorar a desigualdade social lá no Uruguai, né? É um presidente, nós vamos ver ele aqui, tá? Bastante assim, simples, com um estilo de vida simples. Até hoje anda só de fusquinha, tem um pequeno sítio, anda de fusca, tem uma vida simples, né? Esse é o José Mujica, é o Pepe Mujica. Beleza. O Paraguai, pessoal, meu Deus do céu, dentro da América Latina, o Paraguai, ele é bem diferente do Uruguai e da Argentina, porque o Paraguai é o terceiro país mais pobre da América, de toda a América. O Paraguai é muito pobre, tem baixos índices sociais, tem indicadores sociais péssimos. E aí, o Paraguai, ele sempre teve ligado à Argentina, né? Mas com a construção da usina de Itaipu, foi construída pelo Brasil, mas uma parte dela fica no Paraguai. Então, eles fizeram um acordo, né, o Brasil com o Paraguai, para construir Itaipu. E aí a zona de influência econômica agora, que o Paraguai está, não é a Argentina. Hoje o Brasil ele exerce uma influência maior sobre o Paraguai, tanto por causa da usina de Itaipu, como também por conta da agricultura.
produtores agrícolas lá no Paraguai. Tá? Então, a economia brasileira ela tem grande influência sobre o Paraguai. Além do comércio de bugigangas, né? De produtos eletrônicos, porque o Paraguai, ele cobra tarifas mais baixas sobre produtos importados, e aí, como está dentro do Mercosul, também é mais fácil essas mercadorias importadas saindo do Paraguai e entrarem no Brasil, né? Pode entrar com tarifas mais baixas ou entrar clandestinamente sem pagar imposto, tá? Então é isso aí. Bom, e o IDH do Paraguai é ruim, né? Pior que o do Brasil, pior que da maioria dos países da América Latina. É muito ruim, né? Muita pobreza lá no Paraguai. Tá? Então é isso aí. Bom, e aí, olha aqui ele, né? O Pepe Mujica. Então, foi presidente, né, do Uruguai. É um presidente bastante liberal, né? É um presidente moderno, com ideias modernas. Né? Então, por exemplo, ele descriminalizou o aborto, né, das mulheres uruguaias até a 12ª semana de gestação. Então, a mulher, até a 12ª semana de gestação, ela pode decidir se ela quer abortar ou não. Aqui no Brasil já é crime, né? Se não for aborto por conta de estupro ou por conta de saúde, né? Que pode correr risco a mulher, então, assim, aí tudo bem. Mas no Brasil, se você abortar porque você quer, você não está com problema de saúde, nem foi, né, estuprado e tal, aqui é crime. Mas lá no Uruguai, não. Até a 12ª semana, lá o aborto é legal. E outra coisa é o uso da maconha para uso medicinal, tá? Você tem que comprovar que você necessita dos princípios da cannabis, né? Da maconha. Então, assim, é para uso medicinal, né? Ok? Então, é isso aí, tá? Para questão terapêutica e medicinal. E aí, que mais? O, é, olha só, ele em 2014, ele também criou uma lei sobre o setor de telecomunicações, com o objetivo de evitar a concentração econômica nas empresas desse serviço e aumentar a concorrência. Porque as empresas de telecomunicação, né, televisão, internet, rádio, elas, muitas das vezes, elas concentram, né, muito poder, né? Então, para todo mundo ser igual, ele criou essa lei aí, bem interessante. Então, é um cara, assim, com vida simples e que melhorou a vida do povo mais pobre, viu, lá no Uruguai. Então, é isso aí. Bom, deixa eu só fazer uns comentários aqui sobre essas questões aqui, tá? Os exercícios conceituais, eles são bem importantes para a gente, então, entender alguns conceitos fundamentais aí. Então, a questão 1 aqui dos exercícios conceituais. Quais são as especificidades atuais na geopolítica colombiana? Bom, a Colômbia, eu falei para vocês, é um país muito diferente dos outros países da América Andina, porque você vê a Bolívia, a Venezuela e o Equador não gostam muito dos Estados Unidos, né? Tem uma política anti-Estados Unidos, anti-estadunidense. E já a Colômbia tem uma política favorável aos Estados Unidos, né? Para começar. Outra coisa, na Colômbia, você tem uma instabilidade política muito grande, por conta do narcotráfico e de guerrilhas que são apoiadas pelos narcotraficantes, pelo narcotráfico. Tá? Então, lá na Colômbia, nós tínhamos duas guerrilhas, né, que eu falei. Você tinha as Farc, tá vendo essa palavra que tá aqui, ó? Farc.
quer dizer Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? As Farc, que é um grupo que tem uma tendência socialista, né? Que tem ideias socialistas. Esse grupo não estava envolvido no começo com tráfico de drogas, era um grupo de socialistas que queriam tomar o poder lá na Colômbia, né, da elite colombiana, tomar o poder da elite lá. Mas aí começa, na década de 70, a produção de cocaína, e esses guerrilheiros, eles precisavam se armar melhor para combater o governo, e quem forneceu armas para esses guerrilheiros das Farc, né, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foram os traficantes de droga, né? E, em troca, os guerrilheiros das Farc, com as armas, eles poderiam proteger as plantações de coca, né, dos traficantes. Então, foi um acordo entre os traficantes e os guerrilheiros das Farc, né? Aí teve outra também, guerrilha, que queria tomar o poder lá na Colômbia, que é o ELN, que é o Exército de Libertação Nacional. O Exército de Libertação Nacional existe até hoje, as Farc não existem mais, tá? Então, essas guerrilhas, esses guerrilheiros aí, eles combatem o governo, eles querem tomar o poder, né? Então você tem esse problema lá na Colômbia. Isso causa instabilidade política, porque onde esses guerrilheiros eles dominam, a lei que vem do governo oficial, né, do governo colombiano, ela não é cumprida, tá? Porque quem manda na prática é o governo desses grupos guerrilheiros aí, tá? Aí no caso do ELN. A Farc não, tá? As Farc hoje assinaram um acordo de paz com o governo da Colômbia, tá? Em 2006. Então é isso aí. O que mais que posso falar? Então, a Colômbia tem essas diferenças aí. Número 2, identifique 2 países sul-americanos com política externa de oposição aos Estados Unidos. Bom, eu já falei, Venezuela, né, do Nicolás Maduro, que foi o sucessor do Hugo Chávez, né, e a Bolívia, com o Evo Morales, né, muito bem. O Rafael Correa, hoje já não é presidente mais do Equador, mas antes também, né, o Equador tinha esse presidente, o Rafael Correa, que era oponente da política dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Beleza. 3. Explique o que são as Farc e como elas geram instabilidade sociopolítica. As Farc, então, são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, é um grupo de tendência socialista que quer tomar o poder, que queria, né, porque agora não existe mais, que queria tomar o poder do governo. As Farc, elas eram financiadas e armadas pelos traficantes de droga. Em troca, as Farc, com essas armas, protegiam as plantações de coca lá na Colômbia. Tá? Outra coisa, como que elas geram instabilidade política? Primeiro, elas, chegou no início dos anos 2000, as Farc dominaram, pessoal, 70% do território colombiano. Em 70% da Colômbia, quem mandava de verdade, no meio de vilas, de pequenas cidades, eram as Farc. Então, assim, e o governo colombiano fez um acordo, então, com os Estados Unidos para combater as Farc. Por quê? Porque o governo colombiano, ele não mandava nessas áreas. E ele queria mandar. Aí os Estados Unidos, eles quiseram ajudar. Por quê? Porque, além de ajudar a Colômbia e emprestar dinheiro a juro, né, para a Colômbia, combatendo o narcotráfico, poderia ajudar os Estados Unidos, porque aí iria menos droga para os Estados Unidos, né? Porque 70% da cocaína que vai para os Estados Unidos sai da Colômbia, né? Então, um ajudaria o outro, né? Os Estados Unidos ajudando o governo colombiano a combater as Farc e a Colômbia ajudando os Estados Unidos a
diminuir a exportação de cocaína para os Estados Unidos, né, a entrada de cocaína lá. Então, e aí, outra coisa que as Farc faziam para ganhar dinheiro era sequestros. Sequestrava políticos importantes, sequestrava empresários importantes, jornalistas. Então, os caras faziam sequestros para pedir dinheiro. Então, olha que interessante. E fazer pressão sobre o governo também. Ó, a gente só devolve se vocês acatar os nossos pedidos. Então, né? Então era assim. Então era uma instabilidade política total, né? Áreas da Colômbia dominadas pelos guerrilheiros. Então era bem complicada a situação. E hoje fizeram então um acordo de paz em 2006. E então assim, o grupo mais poderoso que era as Farc hoje não existe mais. Então, dá mais estabilidade política lá, né? Bom, 4. Qual é a importância da integração territorial e energética da América do Sul? A importância da integração territorial por exemplo, com estradas, rodovias, ferrovias, né, e hidrovias, é você desenvolver a economia de todos os países da América do Sul, né? Quanto mais integrado eles estiverem, quanto maior a integração de infraestrutura, né, de transportes, energia, né, produção de energia elétrica. Quanto mais integrado, melhor para a economia de todos os países, né, da América do Sul. Né? Então, essa é a importância. 5. Que características em comum podem ser encontradas nos países andinos? As principais características em comum. A primeira, a Cordilheira dos Andes, porque já chama América Andina, né? Países andinos, por quê? Porque eles são cortados pela Cordilheira dos Andes. Segundo, grande parte da população é indígena. Tá? Então, são características fundamentais dos países andinos. Terceiro, são países que dependem de extração mineral, extração de petróleo, de gás, de minérios metálicos, né? Minerais metálicos. Então, é isso aí. Tá? Então, beleza. Agora, vamos para o segundo capítulo. América do Sul, as tentativas de integração e a política externa dos países. Então, nós vamos ver as tentativas de integração econômica, principalmente econômica, tá? Entre os países da América do Sul. E falando em integração e política externa, nós vamos ter que falar dos blocos econômicos, né? Vamos ter que falar dos blocos econômicos. Vamos falar do Mercosul, vamos falar da Comunidade Andina, vamos falar da ALAD, né? Então, nós vamos falar de vários acordos econômicos e comerciais entre os países da América do Sul, tá? Então, vamos lá. Ó, começar pela ALAUC e ALAD, tá? Vamos lá. O que é a ALAUC, né? Em 1960, nós tivemos o Tratado de Montevidéu, que criou a ALAUC, né? Que é a ALAUC, que é a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. A Associação Latino-Americana de Livre Comércio, então, ela foi criada em 60 para reduzir as tarifas de comércio, né, entre os países da América Latina, né? Então, a ALAUC, ela foi criada para melhorar o comércio. Todo bloco econômico é criado para melhorar o comércio entre a América Latina, entre os países membros, né? Então, para ajudar a aumentar o comércio, né, entre os países membros. Então, a ALAUC foi criada para isso, para melhorar o comércio entre os seus membros, né? Você tinha aí vários países, 10 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, né? Só que essa ALAUC aí não deu muito certo, tá? Não atingiu seus objetivos, tá? E
não conseguiu reduzir as tarifas sobre os produtos importados de um país para outro. Por quê? Por conta da diferença socioeconômica entre os países. Tinha um país, por exemplo, o Brasil e o México, têm economias grandes, com países com economias muito frágeis, muito fracos, tá? Não conseguia concorrer com o Brasil, com o México. Então, por conta dessa diferença econômica entre os países da América Latina, não fizeram muito acordos, fizeram pouquíssimos acordos, e então não deu certo essa primeira tentativa de integração regional entre os países da América Latina. Depois, em 1980, tá, teve um segundo Tratado de Montevidéu, que é o Tratado de Montevidéu de 1980. Tá? Aí, em 80, a LAD vai ser criada, vai substituir a LAUC, né? Agora você vai ter a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, tá? Então agora vai ter a ALAD. E na ALAD nós temos então 12 países, então 2 a mais até do que a ALAUC, né? Então é praticamente a mesma coisa que a ALAUC, né? A ALAD. Só que a ALAD, por exemplo, ela vai ter, por exemplo, uma diferenciação em relação aos países mais pobres, aos países mais frágeis, com economia mais frágil. Então, por exemplo, a Bolívia, o Paraguai e o Equador, que têm economias muito fracas, eles vão receber um tratamento diferenciado, eles vão receber mais vantagens. E todo mundo que participa da ALAD assinou esses acordos. Ó, a gente concorda que a Bolívia, o Paraguai e o Equador, eles devem receber um tratamento diferente, diferenciado. Eles devem ter mais vantagens, né? Porque eles são muito pobres, tá? Então é isso aí. Então na ALAD você tem essa diferenciação entre os seus, né, países membros, tá certo? Isso é legal. Por isso que até hoje existe a ALAD. Uma das cláusulas do acordo da ALAD também é de preferência em relação aos acordos. Tá? Por exemplo, se você tem um acordo com países latino-americanos e você tem um acordo com países europeus, aí se é um produto específico, por exemplo, vamos exportar cacau. E aí, vamos importar, deixa eu ver, máquinas industriais. E então, assim, você vai dar preferência, você é um país da LAD, você vai dar preferência para os países da América Latina do que para os países europeus. Então, por exemplo, você vai fazer um preço melhor para os países da América Latina do que o país europeu, né? Ou você vai cobrar menos imposto sobre os países da América Latina do que um país europeu. Então, tem uma cláusula de preferência de tarifas, tá? Então, tem isso aí. Dentro da ALAD, que é, na verdade, então, assim, um acordo, né, para redução de tarifas, de impostos sobre produto importado, você tem os acordos de alcance parcial. Por exemplo, você pode fazer um acordo entre o Brasil e o Chile, um acordo bilateral, só 2 países. Você pode fazer um acordo entre 4 países, como é o caso do Mercosul. O Mercosul é um acordo de alcance parcial, porque não vai atingir todos os países da ALAD, mas vai atingir uma parte, né, desses países, tá certo? Beleza, então é isso aí. Bom, aí você tem o Pacto Andino, ou Comunidade Andina, né? Que foi criado aí, mas teve pouco sucesso. Foi criado no Acordo de Cartagena, em 1969, que é uma cidade da Colômbia, né? Os países que fazem parte dessa comunidade andina são Bolívia, Chile, né? Os que assinaram: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, né?
Que são os países mesmo da América Andina, né? Os que estão na Cordilheira dos Andes. Mas em 93, o Peru foi suspenso, mas aí em 94 voltou a participar da Comunidade Andina. Em 2006, a Venezuela deixou a Comunidade Andina para entrar no Mercosul. Então, a Venezuela saiu da Comunidade Andina e entrou no Mercosul em 2006. Porém, né, em 2016, a Venezuela, que participava do Mercosul, foi suspensa por período indeterminado por conta da cláusula democrática, né? Porque para participar do Mercosul é preciso ter um governo democrático, né? Então o poder político tem que ser democrático. E lá na Venezuela teve uma segunda eleição do Maduro e ele venceu, né? Ele foi reeleito, mas para a maioria dos especialistas essa eleição foi fraudulenta, né? Teve fraudes. Então, é por isso que a Venezuela foi suspensa, porque os outros membros do Mercosul votaram a favor da suspensão da Venezuela, porque eles acreditam que a Venezuela não tem um governo democrático. Então, um governo ditatorial, uma ditadura lá na Venezuela. Então, é por isso que a Venezuela, então, foi suspensa do Mercosul, tá certo? Maravilha. E, beleza, aí as mesmas dificuldades estruturais, né, que comprometeram o sucesso da ALAUC, também comprometem o sucesso da ALAD, né, da Associação Latino-Americana de Integração. E aí, apesar do crescimento do comércio entre eles, né, entre os países da comunidade andina, os Estados Unidos exerce, né, uma grande influência econômica ainda e é o maior parceiro da região. O maior parceiro da comunidade andina, dos países andinos, são os Estados Unidos, tá certo? Então é isso aí. Bom, agora chegamos ao Mercosul. Para falar do Mercosul, eu vou até usar uns slides que eu usei em outra turma, tá? Então nós vamos falar do Mercosul aqui rapidamente. Vamos lá. Primeira coisa, né? O que é um bloco econômico? Né? Que eu estou falando de bloco aí, às vezes vocês têm algumas dúvidas aí. Então, nós temos 4 tipos de blocos econômicos. Nós temos as áreas de livre comércio, né? Que permite a livre circulação de mercadorias. Qual é o objetivo da área de livre comércio? Redução e posterior eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros. Ou seja, o objetivo de toda a área de livre comércio é reduzir as tarifas, né, o imposto sobre os produtos de um país e outro, né, para entrar nos países, e a eliminação das tarifas, vai chegar num ponto que elimina todas as tarifas. Então, os produtos dos países membros podem circular dentro, né, desse bloco sem pagar imposto. Esse é o objetivo da área de livre comércio. Livre circulação de mercadorias, redução de tarifas, então, e chegando até a eliminação de todas as tarifas entre os países membros. O que é a união aduaneira ou união alfandegária? É o seguinte, a união aduaneira é um conjunto de países que criam uma tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum é uma tarifa sobre produto importado de fora do bloco. É uma tarifa externa, uma tarifa alfandegária comum. E aí, entre os países do bloco, eles vão cobrar a mesma tarifa sobre os produtos que vêm de fora do bloco. Então, por exemplo, um produto que vem da Alemanha, para entrar na Argentina, para entrar no Brasil, para entrar no Paraguai, para entrar no Uruguai, vai pagar a mesma tarifa externa comum. Por isso chama tarifa externa comum. Então, os países do Mercosul, o Mercosul é uma união aduaneira. Então, os 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
eles cobram a mesma tarifa externa para os produtos dos países que vêm de fora do Mercosul. Então, o produto da Alemanha vai pagar a mesma tarifa se ele entrar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e no Brasil. Tá? Então, é isso aí. Isso é a União Aduaneira. O que é o mercado comum? O Mercosul é o mercado comum do Sul. Só que o Mercosul, ele tem o nome mercado comum, não, tá? Porque o mercado comum, ó, permite a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas. A União Europeia é o único bloco que é mercado comum até hoje. Tá? O Mercosul está chegando lá, porque a gente pode circular livremente na Argentina, no Paraguai, sem problema algum. Não precisa de passaporte, né? Não precisa nem de visto, se só circular. Capital também, serviços, pessoas, tudo bem. Mas ainda a nossa integração ela não está no estágio da União Europeia, tá? E, apesar de nós não temos, por exemplo, um parlamento, né, um congresso de deputados dos 4 países para decidir as coisas sobre o Mercosul, nós não temos uma constituição, para os 4 países, como a União Europeia quer fazer, né? Uma constituição, um conjunto de leis para todos os países da Europa. Então, é comum a todos os países da Europa, que também está longe disso. A União Europeia tem uma moeda única, que é o euro, né? Que a maioria dos países adota. Aqui não, aqui dificilmente nós vamos ter uma moeda única para os 4 países do Mercosul atuais, tá? Então é difícil, tá? E União Econômica e Monetária, o nome na verdade, é um mercado comum com moeda comum, né? Que no caso só a União Europeia tem o euro, né, como moeda comum, administrada por um banco central único. Então, vai ter um banco central você tem um banco central da União Europeia e ele é que controla a produção de papel moeda em toda a Europa, né? Quase toda a Europa. E de uma política econômica única entre os países membros, né? Então, é difícil. Só a União Europeia mesmo. E aqui, ó, vamos lá, Mercosul. Mercosul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, no Paraguai, tá? E aí foi estabelecida uma área de livre comércio, tá? Aí, em 94, teve um outro acordo dentro do Mercosul que foi estabelecido uma união aduaneira, Protocolo de Ouro Preto, né? Tá? E aí o Mercosul se transformou, além de área de livre comércio, se transformou em União Aduaneira. União Aduaneira, beleza? Então é isso aí. E aí, nós temos uma terceira fase mais avançada desse processo de integração, que seria aí, né, ter um parlamento, né, do Mercosul, né, uma política econômica comum também. Isso aí vai ser muito difícil, tá? Beleza? Mas o Mercosul, então, é a área de livre comércio e união aduaneira. Bom, em 99, a nossa moeda, né, o real, foi bastante desvalorizado. E isso fez com que o produto brasileiro também caísse de valor e vendesse mais na Argentina. O nosso produto ficou mais barato do que o produto argentino. Então já deu uma briga entre o Brasil e a Argentina, né? E aí em 2001 a Argentina também entra em crise. E a Argentina era um grande comprador de produto brasileiro. Só que aí a Argentina vai deixar de comprar os produtos brasileiros, né? Vai comprar bem menos. Então a nossa produção industrial vai entrar em crise também, por conta da crise da Argentina. Certo? O enfraquecimento do bloco, né? Apesar da retomada de crescimento econômico entre o Brasil e a Argentina, né? Depois de 2004, o Brasil cresceu, a Argentina também começou a crescer, a economia, e da adesão da Venezuela em 2006, nós tivemos uma crise financeira lá nos Estados Unidos em 2008, que acabou prejudicando as relações entre o Brasil e a Argentina novamente, tá?
né? E além disso, a China hoje vende muito produto industrializado para a Argentina. A gente é que vendia para a Argentina, agora a China está vendendo, porque os produtos da China são mais baratos do que os nossos. Então, a China está prejudicando a nossa exportação de produto industrializado, tá? Então, tem isso também. Tá vendo como que é difícil a relação econômica entre os países da América do Sul, né? E não é diferente aqui com o Mercosul, né? Beleza. Vamos ver aí os membros efetivos, né? Aqueles que têm poder de voto no Mercosul. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela entrou em 2006, mas ela hoje está suspensa. Membros associados, aqueles que podem participar das reuniões, pode dar conselhos, palpites, mas não podem votar. Tá? Não tem poder de voto e de decisão. Os membros associados podem só participar das reuniões Bolívia e Chile, Peru, Colômbia e Equador, Guiana e Suriname. Só a Guiana Francesa que não participa como membro associado do Mercosul. Por quê? Porque a Guiana Francesa é da França e participa da União Europeia. Os membros observadores, aqueles que só participam e não podem dar nem conselho dentro das reuniões. O México e a Nova Zelândia. Tá? Então é isso aí. Esse é o Mercosul. Vou voltar aqui. Falamos aí do Mercosul. Aí, vamos falar agora da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Né? A ALCA, pessoal, é um bloco econômico que ele foi idealizado pelos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, para aumentar a sua influência econômica na América toda, os Estados Unidos propuseram a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Então, seria uma área de livre comércio. Então, só as mercadorias poderiam circular livremente. As pessoas não, tá? Não, pessoas não. E não deu certo a assinatura da ALCA. Esse bloco não existe ainda, tá? Só ficou no papel. Por quê? Porque os países da América Latina, o Brasil é um deles, assinou contra a ALCA, aliás, votou contra a ALCA, não quis entrar na ALCA, tá? Por quê? Porque a nossa economia iria concorrer com a economia americana. Nossa economia, e de outros países mais pobres ainda, não ia ter condições de concorrer com a economia americana. Principalmente nos termos que que os Estados Unidos, né, propuseram. Eles propuseram, por exemplo, que nenhum produto americano ia pagar tarifa para entrar no Brasil. Mas os produtos brasileiros, alguns, iam continuar pagando tarifa para entrar nos Estados Unidos. Então, não é justo, né? Então, o acordo não parecia justo para o governo brasileiro. Nós não assinamos a ALCA, tá? E a ALCA ainda não foi iniciada. Só ficou nas ideias. 4. O atual momento político dos países sul-americanos. Nós temos aí uma tendência de integração, né, econômica entre os países latino-americanos, aliás, sul-americanos, e nós temos, então, assim, projetos de construção de estradas, de ferrovias, de hidrovias, de oleodutos, gasodutos, toda essa rede aí de comunicação e de transportes, né, entre os países da América do Sul. É claro que é muito difícil, porque cada país tem uma economia diferente da outra, um é muito rico, outro é muito pobre, então fica difícil as negociações, tá? A nossa infraestrutura de rodovias, hidrovias, ferrovias e oleodutos e gasodutos ainda é precária, ainda é deficiente, tá? Nós precisamos melhorar a circulação, né? De mercadorias, né, também de produtos energéticos entre os países aqui na América do Sul. Então, existem vários projetos aí, tá? Eixos de integração e desenvolvimento aí, né,
desses projetos integracionistas aí. Por exemplo, nós temos aqui essa iniciativa de integração da infraestrutura sul-americana, né? Então, essa iniciativa de integração da infraestrutura sul-americana é um plano que os países sul-americanos criaram, né, dentro da Unasul, que é a União, né, da América do Sul, para melhorar o transporte de mercadorias entre um país e outro, né? Então, tem vários eixos aqui de integração, tá? Mas já está acabando a aula, vou fazer o seguinte. Nós vamos... Deixa eu ver aqui. O pessoal falou bastante coisas. Nem... É legal, mas o mercado... o Paulo bem, uma crítica bem interessante, né? O Paulo é crítico, é legal isso. Ser bem crítico. E é verdade, né? E um monte de mulheres abortam clandestinamente, então, e até arriscando sua vida, né? Sua própria vida. Então, aí tem pessoas que têm um pensamento mais baseado na religião, no cristianismo, na religião, e outros têm um pensamento mais baseado em ciência, coisa mais liberal, né? Deixa eu ver. Isso, o Brasil hoje tem, né? O canabidiol. O canabidiol é um dos princípios, né, da cannabis, né? Só que aí é o cânhamo, não é a maconha, né? Porque são tipos de cannabis, os dois, né? Maconha, cânhamo, mas o cânhamo, ele não tem tanto THC, que é aquele que dá o barato lá da maconha. Ele tem mais o canabidiol, que é aquele produto que é muito bom para quem tem epilepsia, né? Porque acalma a mente, né? Mas aí é o produto em laboratório, retirado, né? Separado. Mas é óbvio que o que importa mais é a opinião dos outros. Então é isso aí. Bom, a Nova Zelândia é uma questão assim, você vê, o México e a Nova Zelândia como observadores, né? É interessante, porque é um país pequeno, né, Nova Zelândia, mas é desenvolvido, e é interessante para eles importação de produtos que saem ali aqui da Argentina, por exemplo, né? Você tem uma facilidade até de transporte, né? Acho que seria interessante. Beleza, tudo bem, Nayara, tudo bem. Então, a Débora vai entrar aí para dar o recado para vocês. Essa semana que passou, eu não deixei tarefa mesmo, tá? Dei um alívio para vocês. Agora, essa semana sim. Então, à tarde, eu vou deixar uma tarefinha lá para vocês, tá certo? Beleza? Então, fica assim, porque ela já tem que entrar aí, tá? Isso. Beleza, galera? Então, até a semana que vem. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem?